do Pet Continental. Todo mundo já sabe aonde é o grão do programa, né? Continental 1330, essas ondas que chegam lá bem longe. Outro dia, Luiz, eu falei que essas ondas devem estar chegando lá em Wuhan, onde começou todo esse perrengue que a gente está passando hoje. Não digo, aí é muita potência dos transmissores da Continental, né? A gente está exagerando. Mas eu estou dizendo isso via internet, né, gente? A gente tem que ver que a gente exagerou um pouquinho aí aqui é a Continental 1330. E a gente tem esse programinha aqui, final de tarde, todo dia, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, das 5 às 6 da tarde. A gente tem aqui, eu acho que ficou melhor. A gente tem aqui o nosso programa Mundo Pet Continental, que a gente comenta a apresentação, quem não me conhece ainda. Aliás, eu falo um pouco o meu nome, né? Mas meu nome é Cássio Fiuza Carneiro, mais conhecido como Dr. Cássio. Eu sou veterinário já há um bom tempo, né? E a gente, junto com a Dogs Pet Shop, a gente idealizou esse espaço na rádio e nas lives que a gente faz no perfil oficial da Dogs Pet Shop, que é Dogs Pet Shop Serrinha, né? No Instagram, onde a gente bota... a gente faz a transmissão ao vivo do nosso bate-papo aqui na rádio, do programa Mundo Pet Continental. E a gente teve como eu saí da minha atribuição anterior como secretário de meio ambiente no município, isso me tomava muito tempo. Quando a gente pega uma função, a gente se dedica, né? E isso, nessa época, acabou impactando um pouco no meu trabalho junto a minha profissão original, que é veterinário, né? Junto à minha clínica, meu consultório, meu pet shop, todo mundo conhece, Dogs Pet Shop Serrinha, todo mundo conhece, pioneiro nessa área. E isso me ocupou um pouco de tempo, né? A gente, quando entra para fazer uma coisa, a gente quer fazer bem feito. E foi assim que a gente tentou fazer, junto à frente da Secretaria de Meio Ambiente. Dedicação exclusiva. Me lembro muito bem que a gente dava o gás, né? Ia lá e tal, de domingo a domingo, porque a Secretaria de Meio Ambiente, nosso amigo Diego aí, novo secretário, tá vendo aí o perrengue como é, né? Toda hora a coisinha. Hoje mesmo, ainda recebo ligações, né, do pessoal que às vezes atropelou um cachorro, isso, aquilo, manda o zap para mim, eu já repassei o pessoal da Sedan. Então é aquela coisa que não para, né? De domingo a domingo, feriado, santificado, Natal, Ano Novo. Então requer realmente não estou dizendo só nas questões de bem-estar animal, né? Como a secretaria como por um todo, né? Envolve questões ambientais. A gente viu aí essa ideia nova, que não é nova na verdade, né? A gente já vem discutindo isso junto ao Conselho, com o SEMA, da criação da reserva ambiental municipal, né? Que já existe esse entendimento. A gente já tinha dialogado muito isso também a nível de Conselho, botado inclusive como pautas de ações e metas do Conselho. Aí o presidente do Conselho, Capila, aqui não me deixa mentir. E a gente vinha sempre tentando fazer isso aí para poder, quem sabe que o município tem mais uma reserva ambiental, que coisa bonita. E lá a Barra do Vento é coisa do espetáculo. Nossa, ali de Queiroz, quem não conhece vai conhecer. E Diego está vendo esse trabalho, né? A gente foi lá esse final de semana, eu vi ele postando, fazer uma visita técnica, se eu não me engano, para poder ver a área melhor, já fazendo georreferenciamento. Que bom que isso saia, né, do papel, né? Que a gente estava muito aquela questão do papel ainda. E com fé em Deus, esse ano que eu digo, nessa gestão agora, esses 4 anos aí, com certeza a gente vai ganhar essa reserva ambiental. E como é bom. E eu digo isso para dizer o quanto é essa profissão. Não é profissão, viu, gente? Aliás, não é profissão, não. Secretariado é um ente... me ajuda aí, Aloysio. É um ente público, um negócio desse. Você não é cargo comissionado, não é ente público, se eu não me engano. Eu me o termo aqui agora. Nós não somos comissionados, não somos CLT, não somos portaria, mas é um cargo... Me esqueci agora, é o termo correto. Então você requer dedicação exclusiva, né? Não tem como se assumir uma secretaria, nosso amigo Silvanei aí que o diga, o quanto de atribuições que Silvanei está tendo, nosso amigo Silvanei, e todos os outros secretários, Betânia, a Alexandre da Saúde aí, como é que não deve estar com esse sinal de Covid no pé do ouvido dele todo dia, reforma em hospital, ampliação, leito novo. Então não é fácil ser secretário em nenhum município, e muito menos aqui em Serrinha, que é um município relativamente grande, né? Não é fácil. Então requeria uma dedicação exclusiva. E eu não estando mais à frente da secretaria como secretário, isso me sobrou tempo para poder voltar às minhas atividades de veterinário, né?
e abrir esse espaço aqui que a gente está falando agora, né? O mundo pet continental, onde a gente vai falar desse universo pet dos nossos animais de estimação. A gente vai falar muito dessa área veterinária, casos, doenças, acidentes, negligência, resgate, bem-estar animal. Falar sobre. A gente estava comentando ontem, essa semana, aliás, sobre essas questões da pecuária, não, da parte da avicultura, que esse custo-benefício hoje já está sendo um pouco antieconômico, essa sazonalidade, né? Que às vezes a pecuária dá muito dinheiro e no outro dia você está quebrado, não dá mais nada. Ou você vendia uma dúzia de ovos a R$ 15, no outro dia está vendendo a 2, não paga nem para poder o cara tirar o ovo do ninho da galinha. Então, assim, nosso amigo agricultor tem muito desse perrengue, né? Planta, não choveu, perde tudo. Planta, choveu demais, perdeu também porque choveu. É complicado. Então a gente fala um pouquinho de tudo aqui, claro, que sempre focado um pouco mais nesse universo pet, que é o nosso carro-chefe aqui, tá bom, gente? Quem está entrando na nossa live, fica à vontade. Deixa eu falar, aliás, falando na live, deixa eu entrar aqui no meu outro perfil, para ir acompanhando também através do meu perfil pessoal, a live da gente. Mas assim, fiquem à vontade, como eu falei, para poder perguntar alguma coisa. A nossa live a gente sempre estava no IGTV, né, do Instagram. Então quem não tem a oportunidade de ver agora, pode ver, a gente vê a quantidade de pessoas que veem após a live, né? O pessoal vê lá, dá uma olhadinha, pega um pedacinho que mais interessante. Um abraço, Aloysio, bom trabalho. Aloysio está indo embora aqui, já fez a apresentação do programa dele, aí entrou a gente aqui. Já vem aí Igreja Viva mais tarde, logo quando a gente terminar nosso bate-papo aqui, entra o programa Igreja Viva, tá bom, gente? Então a gente vem fazendo sempre tentando trazer um assunto novo, uma temática nova. A gente vem falando aqui, eu chamo sempre vocês aí, tá? Essa questão do sorteio, a gente sempre bota alguma coisinha, algum mimo novo para vocês aí, né? Para os nossos amigos pet, né? Para os donos também, a gente está querendo botar alguma coisinha aí. Participem, hoje não vai ter, né? Ontem a gente não teve, hoje não vai ter. Eu imagino que amanhã a gente consiga botar aí algum mimozinho para o seu pet. Na segunda-feira nós sorteamos uma tosa. Então a gente entende que uma tosa hoje é um custo financeiro relativamente alto, né? Um pet hoje para tosar é no mínimo 35, 40 reais. Então a gente sorteia isso. Você que está nos ouvindo, você que está pegando a nossa live, que já deu uma olhada no nosso perfil, dê uma olhada lá, vale a pena participar. Basta seguir o perfil da Dogs Pet Shop Serrinha, curtir a foto promocional do dia. Hoje não vai ter, né? Não vamos ter, provavelmente amanhã e sexta teremos. Botar o nomezinho do seu pet, que é a coisa mais fácil, não tem um petzinho aí, e botar a hashtag Mundo Pet Continental, né? Para que todos fiquem sabendo que existe esse programa na nossa cidade, na nossa região, né? Volto a falar que esses assuntos do mundo pet, ele não é um assunto exclusivamente da gente aqui, Serrinha, Bahia, Cássio Fiuza Carneiro, que está falando veterinário. É um programa, na verdade, essas temáticas aí, existe uma infinidade de pessoas locais que já fazem rádio pet, rádio não sei o quê, Minuto Pet, Momento Pet, de ter rádio, nas rádios boas aí, Instagrams e uma infinidade de programas focados nesse universo pet. Se o nome da rádio aqui agora, um bocado de rádio. Então a gente não é pioneiro nisso não, tá bom, gente? A gente está tentando trazer essa temática um pouco mais para perto da gente, no nosso município, na nossa região. A gente começar a passar essas ideias, discutir com vocês, dialogar com vocês, bater aquele bate-papo, tirar dúvidas, né? A gente sempre fala aqui que aquilo que a gente pode estar salvando aí de vida, de uma orientação que porventura um tutor ouviu aqui no nosso programa, a gente já falou de tudo, aqui uma infinidade de situações que a gente comenta aqui. Ontem nós falamos da sinomose, não foi isso? Falamos anteriormente da raiva na segunda-feira, questões relacionadas a essas duas doenças, repontuando a questão do quiabo, que o pessoal utiliza para tratar animal de sinomose. É um pouco de crentice, acredito eu, não tem uma comprovação científica, não é o perfil dos veterinários utilizar desses artifícios que não são comprovados cientificamente, né, através de estudos. Nós somos uma ciência, a biologia é uma ciência, não é ciência exata, né? É uma ciência humana, mas a gente, claro que em medicina
humana como a veterinária, 2 mais 2 nem sempre vai ser 4. Às vezes 2 mais 2 é 4,5, às vezes é 3,5, pode dar mais. Não é a ciência exata. Então a gente não pode se. Fique à vontade que a gente vai entrando na nossa live aí para dar uma espiadinha. Aqui é o programa Mundo do Pet Continental, onde a gente trata desses assuntos relacionados a nossos pets, nossos animaizinhos de estimação, tá bom? E a gente traz sempre uma temática interessante. Como eu falei ontem, a gente trouxe essa temática da sinomose, comentou muito. A gente também traz um áudio de um desses programas aí, que é uma infinidade. Cada dia que eu pesquiso na internet eu acho um novo. Um canal no YouTube falando sobre uma profissional veterinário, um doutor, sei lá, uma infinidade. Pessoas que não são profissionais às vezes, mas são pessoas que têm conhecimento e gostam e fazem e ganham dinheiro, na verdade, viu, gente? Você vê como é. Aí, uma oportunidade boa de se ganhar dinheiro, né? A internet hoje é um meio muito, muito propício. Então, essa época de pandemia, todo mundo em casa, não pode sair, lockdown, distanciamento social, as redes sociais estão bombando. E eu vejo, como estou pesquisando muito essas situações nas redes sociais, e a gente vê uma infinidade de canais que não precisa ser veterinário, não. As pessoas e fazem propaganda, inclusive, de produtos, né, farmacêuticos da linha veterinária, uma caminha, uma medicação, um laboratório, um alimento, uma ração, sei lá, uma infinidade. E eles fazem coisas bonitas, viu? Eu gostaria de ter esse dom de fazer uma apresentação também, como esse pessoal, às vezes eu pego para poder ilustrar aqui no nosso programa também. E eu gostaria de ter essa capacidade de fazer tão bem feito como eles fazem. Então, assim, uma infinidade. Todo tipo também tem aquele, tipo eu aqui, né? Bate boca aqui, fala aqui, no limpo, no seco, e bota e passa a sua ideia. Então, esse programa é mais ou menos isso. A gente tem essa característica de trazer esse universo pet, de animais de estimação, o universo veterinário, né? E a gente sempre vem falando dessa possibilidade de ampliar o nosso conhecimento, né? De vir um pouquinho mais para... Eu até comecei, não tive a resposta ainda, com o pessoal do Horizonte Verde, o Projeto Horizonte Verde, aí Zinho, Jeane, mandei uma mensagem para eles, provavelmente o Tecapila também, que é o presidente do conselho, não é mais porque já venceu o nosso mandato, então a gente está esperando uma nova assembleia para poder restituir novamente o conselho, mas essa é uma pessoa que participou muito desse processo, e eu estou imaginando trazer eles aqui para poder a gente bater um papo sobre essas questões ambientais, né? E Jeane, Izinho e Capila, principalmente Jeane e Izinho, que que tomam a frente do Projeto Horizonte Verde, talvez fosse interessante vir aqui para a gente bater um papo um dia sobre essas questões ambientais, importantíssimos. Eu estou dizendo a você dessa possibilidade do município ter oficialmente, legalmente, papelmente falando, como diz o Tabarel, uma reserva ambiental. São poucos os municípios que têm essa característica. Então, nós estamos à frente, anos-luz, da maioria dos nossos vizinhos aqui. As gestões que estão se fazendo ultimamente no nosso município, nessas questões ambientais mesmo, nós estamos a galope. Então, é importante que a gente ouça essas pessoas que estão nos bastidores, né? E aí eu digo, Izinho e Jeane, porque eu tenho uma certa intimidade, tenho uma certa relação pessoal, conheci o trabalho deles e sei o quanto eles se esforçam. Izinho vai lá, tira um dia de domingo dele com a roçadeira e com a enxada para poder limpar mato em pé de planta que a gente plantou, né? Nós como secretaria, nós como secretário, pessoa física e outras pessoas, os moradores das ruas, que a gente plantou um bocado de árvore nessas ruas aí, pé de ipê, são aquelas flores, uma flor bonita, rosa, amarelo, ipê amarelo é lindo demais. E ele vai de domingo, enquanto ele está tomando o gorozinho, ele está lá fazendo essa situação. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas que fazem aquele trabalho de formiguinha, né? É um trabalho importantíssimo esse trabalho de formiguinha. Sival, meu velho, como é que estamos aí? Chegou, já são 17h17. Olha, rapaz, coincidentemente, na maioria das vezes, quando eu olho para o dial aqui, para o horário, é 17h17. É uma quarta vez que eu bato o olho, bato certinho, 17h17. Sival, joga aí nosso spotzinho do nossa pauta do dia, para a gente começar a falar sobre o nosso assunto do dia. A pauta do dia. Os assuntos que serão destaques no Mundo Pet de hoje. Mundo Pet Continental. Comunicando, Dr. Cássio Fiuza.
vamos, né? Rapidinho, que é tudo rapidinho. Vocês estão entrando aí agora na nossa live, quem está lá do lado do microfone, lá embaixo, aqui o programa é Mundo Pet Continental. Nós falamos essas temáticas desse mundo, desse universo, aliás, pet, dos animais de estimação, esse universo veterinário. Gente, hoje nós vamos falar, eu tinha mais alguns preâmbulos, mas vou deixar para falar, se for o caso, no final do tempo, se der tempo a gente comenta, tá? Hoje a nossa pauta do dia, a gente vem falando sobre sinomose, falando sobre raiva essa semana já, né? São doenças, no caso da raiva, uma zoonose, questões de letalidade, né? Mata 100% dos casos, para os animais e para os humanos, se não tratado de forma adequada, pode vir a óbito também. Quando não vem a óbito no humano, pode deixar sequelas, dentre outras coisinhas. Tem um relato de uma pessoa que sobreviveu, mas o provável é que morra mesmo. Então é uma doença séria, precisa ser combatida, prevenida, e pererê. Nós falamos sobre a sinomose e hoje nós vamos falar, nós já tínhamos comentado sobre sinomose, tá, gente? Mas ontem a gente focou nessa questão da crentice, um pouquinho da crentice, essa questão do quiabo. E aí a gente trouxe um áudio de uma outra doutora, muito competente, um posicionamento muito firme, que não concorda. Tem quem diga. Eu comentei ontem na nossa live que dessa postagem que ela fez, doutora, viu? Não é qualquer doutora, não. É doutora veterinária de primeira qualidade, inclusive já profissionalmente fora do nosso país. E ela, nessa postagem dela, teve mais de 1.600 comentários e observando, muitos deles falando bem do quiabo, né? Não, eu dei meu quiabo, o quiabo para minha cachorrinha sobreviveu, pererê. Bom, as coincidências da vida, muitos animais sobrevivem, inclusive sem tratamento. Nós estamos aí com o sinal do Covid, né? Cloroquina, ivermectina, as inas da vida. E cada um diz uma coisa, inclusive profissionais veterinários, ou profissionais médicos, né? Alguns concordam, outros não concordam. Então você vê como é complexo essa situação dos protocolos, às vezes, de uma terapia. Mas eu, pessoalmente falando, eu não sou muito crente nessa situação de utilizar dessas terapias alternativas, a não ser que a gente tenha uma segurança muito boa. Então a gente comentou um bocado de coisa ontem a respeito disso. A gente vai voltar a falar sobre isso logo que for possível, em outra oportunidade. Nós vamos falar hoje sobre intoxicação com chumbinho. Aí a gente vem falando um bocado de coisinha séria essa semana. A gente falou sobre raiva, né? E agora nós estamos falando sobre intoxicações por chumbinho. Para não dizer envenenamento, né? Intoxicação é uma coisa, envenenamento, a gente já vem para o termo, inclusive o áudio que a gente vai ouvir vai focar mais nessa parte do envenenamento, né? Envenenamento a gente já foca mais para aquela coisa intencional, que você tem a intenção de fazer, né? Que por ser um pesticida, na verdade o chumbinho é um carbonato, né? Aí você tem os fosforados, tem os piretroides, os carbonatos. São classes de inseticidas, cada um com o seu grau de intoxicidade e ações, né, de acordo com a sua classe química. O chumbinho, o famoso chumbinho, ele é um carbonato, né? Então é da classe dos carbonatos. Muito solúvel em água, quer dizer, ele dissolve com facilidade em meios aquosos, quer dizer, água, né? Toxicidade lá em cima, né? O princípio ativo é o aldicarb. Cada nomezinho complicado, né? Mas a gente fala para poder a gente começar a ver esses nomezinhos. Quando a gente sabe, todo mundo conhece, né? Mas assim, o princípio ativo é o aldicarb. E ele é um carbonato, como eu te falei. E o pessoal usa muito esse termo chumbinho, porque ele parece realmente, tem essa cor de chumbo, né? Tem essa granulação, e geralmente ele é apresentado comercialmente para o público nesse formato, parecendo um chumbinho de espingarda, de socar. Então, ele tem esse aspecto, não nada mais lógico do que as pessoas comentarem e falarem do nome popular chumbinho. Quem não ouviu falar em chumbinho, todo mundo, minha avó mesmo, Ave Maria, para você ver como as coisas evoluem. Minha avó já usou. Lá atrás, ó. Quem não usou? Oxe, meu Deus do céu. Hein, Ceval? Chumbinho aí. Quem não já usou para matar rato em casa? Hoje em dia se usa. Antigamente era coisa de louco. Porque há um tempo atrás era até permitido, né? Hoje não é mais, viu? Hoje é proibida a comercialização. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Vamos falar um pouquinho da história do chumbinho. Esse carbonato, esse aldicarb, que é esse princípio ativo, que é o chumbinho, ele foi muito utilizado na agricultura, na década de 60, lá atrás, mas como praguicida para
tipo inseticida para lavoura, né? Depois ele foi mais utilizado também para controle de pragas, tipos roedores, também na agricultura. E ultimamente ele é muito utilizado para se matar, às vezes, animais, pessoas também, né? E aí, inclusive, animais, né? Quantos, já comentar um pouquinho lá na frente esses relatos aí relacionados a essas ações que algumas pessoas fazem inadvertidamente. A gente vai falar já sobre isso. Vamos dar primeiro uma pincelada de como é que funciona esse veneno, né? Para que cada um entenda a gravidade e a seriedade desse nosso bate-papo, né? Então, já falou que é um carbonato, né? Uma classe de produto químico, né? De inseticida, tem os fosforados, os carbonatos, tem os piretróides, cada um, o fosforado mesmo, o malation é fosforado, que o pessoal utiliza para matar aí os mosquitos da dengue, né? Vamos falar sobre o mecanismo de ação. Eu estou aqui num roteiro, gente, porque eu me perco. Às vezes, se eu não fazer um roteirozinho, às vezes eu posso me passar e deixar de falar, às vezes, alguma coisa importante. Mas eu gostaria de pontuar um pouquinho aqui, falando sobre o mecanismo de ação, né? Desse veneno, né? A princípio, gente, ele tem uma... O que é que esse veneno faz? O que é que esse Aldicarb faz no organismo, quando a pessoa ingere? Ele também pode provocar intoxicação, não é só ingestão não, viu, gente? Às vezes, se você aspirar, né? Ele não é volátil, ele é solúvel em água. Mas em algum momento, no lugar quente, ele esteja apresentado ali, e você aspirar aqueles gases que porventura pode provocar intoxicação. Também pela pele, você manusear. Claro que a absorção é menor, a possibilidade de intoxicação é menor, mas também existe. Ele é solúvel em água, então ele pode penetrar também pela derme, né, das pessoas, né? Se a gente estiver ferida, essas coisas, ele pode penetrar. Então, mas o meio de intoxicação mais comum é pela ingestão mesmo, tá? E o que é que ele faz? Para a gente entender como é que ele age no organismo do pet, ou até do ser humano, mas a gente está falando aqui de pet, cão e gato praticamente, para focar nesse assunto, ele vai inibir uma enzima. Quando ele entra... Deixa eu explicar. O cérebrozinho da gente produz a acetilcolina, né? É um neurotransmissor. Para quem não entende, é aquele negócio que faz os impulsos nervosos. É por aí, mais ou menos por aí. Essa acetilcolina, ela está presente naturalmente na fisiologia das pessoas, dos animais, e que vão estimular ou desestimular contração muscular, respiração, batimento cardíaco e tudo vai. Esse princípio ativo do carbonato, esse chumbinho, esse veneno, ele vai inibir uma outra enzima que também é produzida pelo nosso organismo, dos pets também, que regulam essa acetilcolina. É a enzima acetilcolinesterase. É a que faz ao contrário da acetilcolina. Ou seja, quando a acetilcolina fez a função dela fisiológica, ou de mais ou de menos batimento cardíaco, ou de mais ou menos contração muscular, toda essa fisiologia, essa acetilcolinesterase, essa enzima, que é produzida também, ela vai bloquear esse neurotransmissor. E aí você tem um equilíbrio, você tem uma fisiologia que nós chamamos. Esse chumbinho aí, o que é que ele faz? Ele vai inibir essa enzima, acetilcolinesterase. E quando inibe, aí, o que é que vai acontecer? Só vai ter acetilcolina. E aí, você não tem um antagônico, o que era contra essa acetilcolina. Então, você vai ter contrações musculares involuntárias, porque não tem nada que bloqueie aquilo. Você vai ter todas aquelas questões da depressão do sistema, do movimento respiratório, dos batimentos cardíacos, a salivação. E aí a gente entra já nesse quadro dos sintomas de intoxicação. E eles são muito fortes e muito rápidos. Como a gente falou, ele é hidrossolúvel, ele tem essa facilidade de dissolver em água. O nosso organismo é basicamente água, né? Trato digestivo, bastante água. Então ele tem um poder de penetração de solução muito grande, e às vezes minutos após a ingestão, você já vai ver esse quadro clínico que está falando aqui, que vai desde essa salivação excessiva, aquele tremor. Se lembra? O chumbinho inibiu essa acetilcolinesterase, não vai ter ela para poder bloquear
aquele neurotransmissor e aqueles impulsos nervosos e todas aquelas fisiologias vão ficar completamente descontroladas. E aí você vai ter uma depressão do sistema respiratório, você vai ter uma bradicardia, a miose. Quem já viu o olhozinho de um pet intoxicado, envenenado de chumbinho? O olho fica desse tamanhozinho aqui, ó, aquela bolinha preta, ela vem, ó, uma miose, que a gente chama, né? Diminuição do tamanho. Fica quase uma listrinha, se você for ver em alguns animais. Essa parte da salivação, esse tremor, essa depressão respiratória, animal. Batimento cardíaco, vai lá para baixo, hipotermia. E aí é que leva o animal à morte. Por ela ter essa rapidez nesse quadro, na maioria das vezes, se não tomado providência em tempo hábil, leva à morte. Chumbinho leva à morte. E leva à morte, às vezes, 1 grão. Não é um grãozinho que eu falei que parece um chumbinho de espingarda? Basta, às vezes, 1 grão daquele para poder levar um pincher a óbito, um pichanozinho, que é, né, meio quilo, 1 quilo. E aí vai. Porque ele provoca esse quadro muito acentuado. Se você não intervir, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, de forma rápida, dificilmente você salva um pet ou até um ser humano, se porventura tenha se envenenado inadvertidamente, né, de alguma forma aí. Essa questão, quando a gente fala depressão do sistema nervoso, da respiração, do batimento cardíaco, lembramos que isso aqui tudo leva oxigênio para os órgãos, fígado, rim, cérebro. A mucosa do cão intoxicada, ela fica cianótica. O que é cianótica? Aquela azulado, preto, quase que não é preto não, é azul mesmo, azulado, roxo. Por quê? Porque você lembra que o efeito do veneno é deprimir isso, então ele não consegue bombear essa arritmia, né? O coração é para bater no ritmo de carnaval. Tum, 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 tum. E quando está nesse negócio, vai tum, 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 todo desorganizado. Porque esse princípio ativo tem essa característica. E isso aí você está oxigenando menos todos esses sistemas que a gente falou, fígado, rim, cérebro. Aí você vai ter convulsão, você não tem oxigenação, você pode ter quadros convulsivos. E é comum você observar no quadro de intoxicação aguda do chumbinho, a convulsão dos animais. Quantos animais convulsionam? E aí você tem toda aquela gravidade, aquela seriedade, né? Bom, falando dos sintomas aí, agora a gente vai um pouquinho mais, vamos focar um pouquinho agora das consequências, né, da intoxicação. Nós falamos aqui dessa depressão, dessa dificuldade de oxigenação. Lembramos que o fígado, o nosso fígado, o fígadozinho dos pets, é onde se metaboliza as coisas. Tudo aquilo que você come, bebe, princípio apetitivo, drogas, remédio, tudo isso é metabolizado, a maioria é metabolizado no fígado, como esse princípio ativo. Ele é quebrado, ele é tentado ser neutralizado no fígado. Imagine um fígado trabalhando sem oxigenação, tendo que fazer esse trabalho todo. Ele vai ter um problema sério. Imagine um rim, que é um órgão excretor, ou seja, ele joga para fora tudo aquilo que não presta da gente, ureia, creatinina, um bocado de coisas que a gente, a nossa fisiologia tem que jogar fora. O rim está sem sangue, sem oxigênio. O cérebro, olha o tanto de prejuízo que a gente faz. Então, o que acontece muito aí nos quadros, e aí alerto você que está nos ouvindo do outro lado, que por algum motivo, por alguma situação, o animal foi intoxicado, você salvou, o profissional veterinário, ele conseguiu salvar, mas nós precisamos lembrar que essas sequelas pós-intoxicação, elas são muito comuns. Aí o tutor às vezes diz, não, está ótimo, meu pet está ótimo, claro, porque a intoxicação por chumbinho é intoxicação aguda, ou ela mata ou ela não mata. Então ela geralmente mata em minutos, horas talvez. Morreu, não morreu. Se você intervir de forma adequada, você reverte o quadro. Mas precisamos ver aquelas sequelas que essa intoxicação aguda, lembra do fígado, lembra do rim, lembra do cérebro? Se tudo isso aí não for dado um suporte pós-quadro agudo da intoxicação, você pode ter problemas logo em seguida, talvez uma semana depois, 2 semanas depois, é onde acontecem algumas recaídas por causa desse sistema que foi lesionado naquela intoxicação aguda. Então é importante que o profissional veterinário leve seu animal ao profissional veterinário e que se fique monitorando a situação, porque é comum acontecer, e já aconteceu várias vezes, e o tutor é aquela situação, né? Não, tá bom, o bicho está comendo, está correndo, tá bom todo, pronto.
Aí com 30 dias, 20 dias, o tutor traz o animal de volta, meu animal está assim. Já era para estar se observando tudo isso com uma certa antecedência, tá bom? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho também, quando a gente falou no carbonato, que é o chumbinho, e a gente fala do fosforado, né? E aí tem duas características, a gente falou do malation, né? Algumas pessoas têm acesso a malation aí, né? Você sabe que hoje em dia aí, né, para malandro não tem, é só fosforado, não é só o malation, né? Da classe dos fosforados, que provocam um quadro muito parecido, intoxicação, depressão do sistema nervoso central, essa diminuição, tudo isso aqui que a gente falou, os fosforados da maioria das vezes também provoca. Mas precisamos ficar atento a uma situação que é a que os fosforados, se lembra que eu te falei que o carbonato, que é o chumbinho, ele se liga a essa enzima e neutraliza ela a princípio e tal, é mais ou menos por aí, mas ela se desliga. Já nos fosforados, essa ligação ela pode se tornar permanente. Ela não é tão ligar e desligar como é a questão do carbonato. Nos fosforados, essa ligação com essas enzimas e esse sistema, ela é tipo permanente, ela fica duradoura. O que é que acontece? O que é que eu quero dizer com isso? Que os fosforados, na maioria das vezes, não é tão letal como o chumbinho é. Mas ele é acumulativo. Às vezes você não intoxica seu cão por um banho carrapaticida com fosforado hoje, mas você intoxica ele no terceiro banho. Aí, mas eu dei, nunca teve nada. Ah, doutor, eu sempre dei banhozinho com esse produto aqui e nunca teve nada. E hoje o cachorrinho está assim, caído no chão, assim, com a barriga inchada, perere. E a explicação está aí, viu, gente? Depois a gente tem mais detalhes, fosforados, dando outra oportunidade. Mas já estou alertando dessa situação. Fosforados também tem sua gravidade e seu risco de intoxicação. Menor, em termos de imediatismo, né? Aquele nosso mais de imediato, agudo, que a gente diria assim. Mas ele tem essa característica de se ligar e não se desligar. E aí você vai ter um fator acumulativo. Então, ele é mais lento. Então, às vezes, quando você expõe 2, 3, 4, 5 vezes o animal àquele princípio ativo fosforado, o animal, pum, cai intoxicado. E aí é complicado, viu, gente? Era só a título de alerta. Num outro momento a gente conversa sobre essa questão dos fosforados. Bom, já são adiantados, 17h37, tem tempo. Ainda não estamos, passamos do metade do nosso programa agora, tem tempo. Eu vou me ater um pouquinho agora sobre a questão do tratamento, tá bom, gente? Terminando essa questão do tratamento, vou dar uma pincelada aqui para dar uma alertada sobre algumas situações. A gente volta a botar esse áudio, a gente vai para o nosso spotzinho dos nossos colaboradores, a gente retorna, bota o nosso áudio e vai discutir um pouquinho sobre esse áudio, que ele fala muito dessa questão do envenenamento mesmo, né? Intencional, cara, a pessoa tem intenção de fazer, tá bom? Tratamento. Bom, tratamento é basicamente questões, primeiro passo, você diminui a absorção, né? Sempre que a gente falou de uma intoxicação aguda. Então, tudo aquilo que é agudo, que é de imediato, você tem que tentar neutralizar. Qual é a ferramenta que nós utilizamos? Claro que nós estamos aqui dando uma orientada, viu, gente? Não é nada para vocês saírem fazendo isso aí em casa aleatoriamente, né? Porque existe os riscos de fazer também esses procedimentos sem a devida qualificação técnica para tal. Mas a gente vai dar uma pincelada para que todo mundo tenha mais ou menos uma ideia. Mas, a princípio, o que a gente precisa fazer é tentar diminuir a absorção desse princípio ativo, né? Desse chumbinho no organismo, a gente precisa tentar diminuir isso. E, a princípio, a primeira ferramenta aqui, nesse caso, dos carbonatos. Estou falando do chumbinho, não estou falando de outros inseticidas, não. Estou falando nesse momento. A provocação do vômito, ela é interessante. Nesse caso, né? Todos não, viu, gente? Nesse caso. Então, nós utilizamos muito da ferramenta de se promover o vômito, forçar o vômito para que aquele animal elimine o máximo daquele princípio ativo ingerido, o tal do chumbinho. Isso tem um valor significativo logo no início, talvez aí uns 20, 30 minutos, pós-ingestão, 40 minutos, talvez 1 hora no máximo, né? A absorção já começou, já absorveu uma coisa, mas você ainda tem resto deles 1 hora depois, ainda tem coisa lá no estômago. Então, se a gente eliminar o que ainda tem, com certeza você vai ter resultados mais adequados. Então, uma das ferramentas é essa de você tem técnicas para isso, mas eu não vou entrar em detalhes sobre as técnicas para isso. Essa é questão de profissional veterinário que vai fazer isso. Não é você em casa. Outra técnica é utilizar a ferramenta carvão ativado, né?
Quem já não viu falar no carvão ativado, né? É um carvão ativado, é carvão mesmo, como se fosse carvão mineral, e ele vai se ligar, o carvão mineral, ele tem essa propriedade de ele se ligar a esses princípios ativos, então ele vai se ligar a essas moléculas do chumbinho, e vai se agregar a ela, dificultando a sua absorção e consecutiva a sua eliminação lá nas fezes depois, né? Então, se você utiliza de alguma ferramenta, no caso o carvão ativado, que vai absorver, vai se juntar a esse princípio ativo, dificultando a sua absorção a nível intestinal, ele vai teoricamente sair nas fezes junto com o carvão ativado. Então, você utiliza também dessa ferramenta, também em tempo hábil. Não adianta usar carvão ativado 3, 4 horas depois que você ingeriu o chumbinho. Provavelmente já não vai ter mais nada lá no estômago, não adianta você utilizar dessa ferramenta. Mas essas duas ferramentas que eu comentei são muito utilizadas na clínica veterinária para se tratar esse quadro inicial da intoxicação por chumbinho. Aí depois vem todos os protocolos, né? Às vezes o animal tem convulsão, você vai ter que entrar com anticonvulsivante, você vai ter que dar terapia de suporte, geralmente é fluido. Nós falamos da saliva, você vai ter que tomar cuidado com isso, da saliva, porque ele pode aspirar, ele pode convulsionar e aspirar, então você tem que limpar aquele excesso de saliva, porque ele saliva muito. Então você vai ter que limpar, porque ele pode, em algum momento, convulsionar ou vomitar e aspirar tudo aquilo, né? O animal já está com lá tudo pipinado, né? Vai aspirar aquilo ali, pior. Então, todo um protocolo de suporte que nós fazemos, desde um fluido. Lembra que nós falamos da hipotermia, que você deprime tudo isso, o animal vai baixar a temperatura, pode chegar a 36. Se você não o aquecer, ele provavelmente vai morrer de frio. Falando bem chulo aqui, uma hipotermia, ou seja, uma baixa da temperatura, frio, ele vai morrer gelado. A gente podia classificar dessa forma, ele vai morrer gelado. A fisiologia nossa e dos pets, a nossa 36 e pouco, a do pet um pouquinho mais alta, as enzimas, tudo que é fisiológico, ele se processa numa temperatura corpórea, uma temperatura do corpo adequada. Se você baixa demais, você deixa de funcionar toda aquela engrenagem, tanto na gente como nos pets. Então você precisa botar ele numa temperatura mais fisiológica. Então você vai fazer o aquecimento, usar às vezes o soro aquecido, uma bateria de situações que o seu profissional veterinário, com certeza, ele vai fazer todo esse procedimento que eu estou te contando aqui agora. E depois, por último não, durante esse processo todo, que é um protocolo de atendimento, nós utilizamos de uma terapia, que eu também não vou dizer o nome, porque aqui não é local para a gente andar espalhando remédio para o povo, né? Aqui é um local de orientação, né? Para ninguém não sair aí amanhã comprando as coisas e querendo aplicar lá, e dizer, foi Cássio que mandou. Nada disso, tá? A gente aqui orienta. Então existe a medicação específica para controlar esse sintoma todo que o chumbinho provoca. Tem uma medicação, nós vamos utilizar essa medicação, ela é essencial. Nós vamos tentar reverter tudo isso com uma medicação, feita de forma na veia, intravenosa, para que você tenha uma ação rápida. Lembra que o chumbinho mata em meia hora, 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, lá. Então, se você não intervir de tempo hábil, provavelmente não adianta depois você fazer que o animal já veio a óbito. Então, é intoxicação aguda, rápida, mata na hora, diferente dos fosforados, na maioria das vezes. Então, você precisa ter uma intervenção correta em tempo hábil. Então, a pauta de hoje foi dessa intoxicação, envenenamento para o chumbinho, e ela é muito séria, porque o chumbinho hoje é uma medicação, é um inseticida que foi utilizado na agricultura, hoje já não é mais, e que é de uso restrito e que é de venda proibida. E o que a gente mais vê aí é a galera comprando e matando, às vezes, diz que é para matar rato, né? Gente, para vocês terem ideia como é séria essa questão do chumbinho, eu comprei para matar. Olha o que eu já peguei lá no nosso consultório, de situações como essa, de todo tipo já chegou. Eu comprei para matar o rato, botei debaixo do fogão, aí o gatinho, o cachorrinho entrou, pegou, pum, intoxicou. Eu comprei para matar o gato, o cachorro não comeu, nem o gatinho comeu, mas o bicho está intoxicado. Ele pegou o rato que morreu, o ratinho comeu, morreu, o cachinho, o gato, às vezes o pichano, vai lá, come o ratinho que tá envenenado. E puf, come, às vezes o gato principalmente, come. Pega um pedaço e pum, intoxica. Então, assim, mata o urubu, mata. Então, assim, é complicado. Primeiro que é proibido, né? Não vamos trabalhar na ilegalidade, vamos trabalhar na legalidade.
Então, além dessa questão legal, eu estou comentando aqui essa seriedade, a gravidade dos quadros de intoxicação. E a coisa mais comum que nós pegamos num consultório e numa clínica veterinária são questões de intoxicação por chumbinho, porque o tutor, na melhor das intenções, usou para matar o ratinho que estava incomodando lá o pichano dele, inclusive. E eu estou dizendo a você que botei lá na peça lá em cima. Pô, pichano sobe em peça, né? Aí eu botei debaixo do fogão, dentro do fogão, o cachorro entrou no buraco, tentou de fogão e comeu. Então, é um risco muito grande que não vale a pena. E se você não tomar providência em tempo, com certeza você vai perder seu petzinho. Gente, era mais ou menos isso, tem muita coisa para falar sobre chumbinho, mas a gente vai dar já está adiantado, já são 17h44. Sival, bota aí nossos spots dos nossos colaboradores e a gente volta para ouvir esse áudio e finalizar nosso bate-papo de hoje, tá bom? Aguenta aí para ouvir nossos spotzinhos. Comunicando. Doutor Cássio Fiuza. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Na Dogs Pet Shop, o seu pet encontra toda a estrutura de um salão pet para o seu amiguinho sair daquele jeito. Banho, tosa, desembaraçamento, hidratação dos pelos, serviços de leva e trás, tratamento parasitário e muito mais. Traga o seu bichinho de estimação e venha conhecer a nossa equipe. Além disso, contamos com um consultório veterinário para atendimento clínico a seu pet, com realização de consultas, vacinas, exames curativos e tudo mais que o seu pet necessita em um atendimento veterinário. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Rua Campos Filho, número 41, Centro Serrinha. WhatsApp 759-8130-0370. Siga o nosso perfil no Instagram, @Dogs Pet Shop Serrinha. TEP VIP Estética, onde você encontra de tudo para realizar aquele procedimento estético. Limpeza de pele, rejuvenescimento facial, botox, preenchimentos, microagulhamento, peeling, depilação, design de sobrancelhas, sobrancelhas com rena, micropigmentação de sobrancelhas definitivas, massagens modeladoras e redutoras, massagens relaxante, banho de lua, tratamento de microvasos e muito mais. TEP VIP Estética, Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 124, Centro Serrinha. Telefone 3261-1367. WhatsApp 75991569370. Seu pet está precisando de uma avaliação cirúrgica? Então procure hoje mesmo a Clean Pets. Lá você e o seu pet encontram uma completa estrutura para a realização de cirurgias com um profissional qualificado e preparado para oferecer para o seu pet o melhor atendimento. Dr. Danilo Alves Boaventura espera por você e o seu pet na Clean Pets. A Clean Pets dispõe de um completo centro cirúrgico, além de uma estrutura moderna para a realização de diversos procedimentos que o seu pet precisa. Segurança para o seu bichinho de estimação, tranquilidade para você. Clean Pets, venha nos conhecer. Rua Joaquim Ortélio, número 354, Centro Serrinha. WhatsApp 75999877400. Clean Pets, a saúde do seu pet em boas mãos. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Na Autoescola Fiuza, você tem condições especiais de pagamento e garantia na finalização do seu laudo, tanto na primeira habilitação quanto na renovação. Habilitação para motos, carros e micro-ônibus é na Autoescola Fiuza. Uma equipe de profissionais altamente qualificados espera por você. Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 610, Centro, em Serrinha. Telefone 753261 5301. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Comunicando. Doutor Cássio Fiuza. Bom, já voltamos, vamos botar esse áudio aí. Gente, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Na verdade, aí o profissional não é médico, não é veterinário. É um áudio falando sobre esse assunto das intoxicações, falando sobre carbonato, sobre chumbinho, intoxicações, envenenamentos, pererê, e termina a gente bate um papozinho para poder finalizar a nossa pauta do dia. Bota aí, Sival, no áudio, por favor. Irregularmente utilizado como raticida. Esse é o conhecido chumbinho. Mas por que deste nome? Quem explica é o doutor em Medicina do Trabalho, Ramon Cavalcante. A princípio, assim, chama-se vulgarmente de chumbinho porque a sua aparência, ele é um granulado de coloração cinza chumbo, na sua maior parte das vezes, e por isso vulgarmente chamam de chumbinho.
Porém, o composto dele, em geral, são dois. Ou são organofosforados ou carbamatos. Na maior parte das vezes são esses dois produtos tóxicos, né? Seu uso está relacionado intensamente a assassinatos, suicídios e mortes por intoxicação acidental. Pessoas ou animais que ingerem o chumbinho sentem fortes dores, anseiam vômitos e também perdem o sistema imunológico. Essas duas substâncias, organofosforados ou carbamatos, eles agem numa enzima no nosso organismo chamada acetilcolinesterase. Esta enzima, ela tem a função de captar um neurotransmissor que fica em excesso na fenda sináptica, que é a conexão entre os neurônios. Quando você, com um veneno, inibe essa enzima que capta esse neurotransmissor vai ficar em excesso nessa fenda sináptica, na conexão entre os neurônios. E quando ele fica em excesso na fenda sináptica, ele vai trazer sintomas típicos: náusea, vômito, sudorese, cialorreia, que é uma grande salivação. Pode ter miose, que é a pupila ficar bem pequena, em alguns casos até midríase, mas em geral é miose, visão borrada, dor abdominal, diarreia. Alguns casos, dependendo em qual receptor tem a intoxicação, pode ser taquicardia ou bradicardia. Então isso é variável, evoluindo até uma depressão do sistema nervoso central, até coma. Ele, dependendo da dose e do tipo de veneno, ele pode ser fatal. A venda desse produto é proibido no comércio. Caso alguém esteja comercializando, deve ser denunciado à vigilância sanitária. É um produto que não é autorizado à venda pela Anvisa, né, ao comércio sem controle, né. Em geral, esses produtos são vendidos clandestinamente e, em função disso, os rótulos são incompletos, não vêm com informações a respeito da emergência, o que fazer em caso de emergência, quais são os sintomas, e por esse motivo acontecem tantos acidentes. Os estabelecimentos, quando fiscalizados pela vigilância sanitária, se houver algum produto desse que tenha a composição de organofosforado ou carbamato, a vigilância sanitária ela vai atuar, e é bom que a população denuncie, sim. Outros produtos também são perigosos dentro de casa, como o cloro, e ficar fora do alcance das crianças é a melhor forma de se evitar uma contaminação. Opa, 17h51, né? Temos 9 minutinhos aí no máximo, um pouquinho menos, para poder bater um papo sobre esse áudio. Na verdade é um vídeo que a gente ouviu. Eu vi o vídeo, vocês só ouviram o áudio do vídeo, mas eu queria frisar algumas situações. Vocês ouviram aí, eu acho que ele é doutor nessa área ocupacional, se não me engano, é um médico. E ele falou dessa questão da denúncia à vigilância sanitária, é claro, é um produto de comercialização proibida, de alta toxicidade, mata pet, mata gente. Você viu ele falando das situações de suicídios. Eu já tive pessoas conhecidas, inclusive, que se suicidaram com o chumbinho. Gente, ele é utilizado para se matar animais de rua, e aí a gente tem que frisar essa situação. Quantos casos a gente observa aí nas mídias? Outro dia a gente viu aí uma senhora, não sei aonde aí, eu acho que foi lá da Cidade Nova, matando, saiu nas redes sociais inclusive, aí, um bocado de gato morto. Isso é crime, a princípio é crime, viu? Mas não foi eu, foi fulano, foi aquilo, até você provar também. Não, estamos num país democrático. No país democrático, ninguém é punido, é tido culpado, sem ampla defesa, né? E esgotados os recursos, né? Mas é crime. E o que a gente observa é que as pessoas utilizam do chumbinho, alguns inadvertidamente, para controle de pragas tipo rato. Não aconselho, não sou a favor, aliás, sou absolutamente contra. Outros utilizam de forma intencional, com intenção de fazer, para se matar animais, seja de briga de vizinho, de animal de rua, o gato do celular de fulano está entrando no meu quintal, eu não gosto, eu vou botar lá para ele morrer. E aí você vai ver nas redes sociais, a gente cansa lá na Secretaria mesmo de Meio Ambiente, quando a gente estava trabalhando, quando eu estava à frente, a gente recebia direto essas questões de briga de vizinho, problema de vizinho, e esses quadros de intoxicação, e aí você tem essa dificuldade, às vezes, de provar
que é fulano ou ciclano. Aí é para o Ministério Público, pererê, pererê. Mas, assim, é muito importante que as pessoas participem, denunciem a comercialização inadequada de forma clandestina. Se você viu, se você sabe, denuncie. A vigilância sanitária está aí para isso. O município tem uma vigilância sanitária, inclusive, muito atuante. É um setor do nosso município. Aliás, a saúde, como por um todo, está muito bem gerida por Alexandre. Mas a vigilância sanitária ela é boa no nosso município. Tem o próprio secretário de Meio Ambiente, que tem uma infinidade de profissionais que também trabalham essas causas. É importantíssimo que nós, tutores, nós, cidadãos do nosso município, que a gente monitore a situação. Porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de maus tratos, é uma questão de saúde ocupacional das pessoas, né? Nós estamos aí, inclusive, num momento de pandemia, as pessoas muito deprimidas, pererê, pererê, têm acesso a uma medicação, a um veneno desse, medicação, já ia falando medicação, pode, não, desse, e a um veneno desse, e pode suicidar, gente. Então, a gente tem que ter os pés no chão e alertar. O programa também é esse cunho informativo, de alerta, de cobrança, muito pouco. A gente não cobra aqui muita coisa não, viu, gente? Aqui a gente só faz passar informação, dificilmente você vai ver a minha pessoa aqui cobrando, seja do ente público, seja de fulano ou de ciclano, alguma coisa. Não é meu perfil. Aqui a gente vai alertar, chamar atenção, como a gente falou, algumas questões aí, elogiar na maioria das vezes, porque a gente sabe que o trabalho é bem feito, mas chamar atenção também faz parte do nosso programa. E essa questão do chumbinho, eu digo isso porque eu já cansei de... Olha que passei 4 anos, praticamente, que eu estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente, sem clinicar de forma adequada. Não é um amigo ou outro, uma situação ou outra ali que eu pegava, mas quantos eu já peguei? Aí já pedi a conta. Esse mesmo do fogão, em cima do coisa. E muitos desses a gente não consegue salvar. A intoxicação, ela é aguda, ela mata em minutos. A depender da quantidade, não tem remédio. Tem os remédios, né? É uma intoxicação que tem um protocolo para intervir, né? Você viu aí o médico falando também. Eu comentei daquelas ferramentas todas e daquela medicação que eu não disse o nome, para que as pessoas não fiquem se automedicando. Mas tem todo esse protocolo que você, fazendo isso de forma correta, dependendo do tipo do quadro, você consegue ter bons resultados. Mas, na maioria das vezes, o que a gente observa é que quando o tutor se dá conta do problema, o problema já chegou na sua fase final, aos 45 do segundo tempo. Aí não tem mais, aí você tem uma prorrogaçãozinha às vezes, mas você não consegue resolver tudo numa prorrogação do segundo tempo, né? Então, gente, o que a gente tinha para falar hoje era mais ou menos isso, Silval. Ainda tem mais uns trocadozinhos de tempo, né, Silval? 17h56. Nosso assunto do bate-papo de hoje, nossa pauta do dia, ela se encerra aqui, tá? Aí, quem quiser depois fazer Tem alguém fazendo pergunta aí? Opa! Bom, aqui a nossa ouvinte, ela perguntou o que fazer quando o animal tem gases, né? Gases, né? Quando tem gases. Bom, a gente precisa primeiro saber qual foi o motivo dessas gases. Como é? Danete, né? O nosso ouvinte aí que fez uma perguntazinha. A informação, Danete, ela está muito pouca para a gente tentar te ajudar muito. Mas gases, a princípio, não é nada sério. Gases, na maioria das vezes, estão relacionados a questões alimentares. Intolerância à lactose, vamos dizer, o leite, se é um filhote, se está tomando leite, às vezes algum tipo de alimento, pode provocar gases. Nesse caso, você dá aquele banho carrapaticida e logo em seguida o animal tem gases, é comum acontecer. Você lembra que eu falei que esses inseticidas deprimem o sistema nervoso central e vai ter todas aquelas coisas, o movimento peristáltico, quer dizer, o movimento do intestinozinho dele diminui e tudo isso favorece às vezes a produção de gases. O gás que você está falando aí agora, tá? Isso aí pode acontecer. Mas a informação que você me trouxe foi muito pouca para poder te ajudar mais, tá bom? Ô, Nete, que bom, que gostoso. Você sempre está ouvindo aí, sempre dando um feedback para a gente. Divulga o nosso programa é importante. Você vê o quanto de assuntos que a gente fala aqui. Nós falamos de raiva, nós falamos de sinomose, nós falamos de algumas crentices. Nós falamos de tudo aqui, a questão de bem-estar animal, resgate, valorizando as pessoas que estão trabalhando direitinho. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre Edilene, sobre Bigode, sobre secretaria. As pessoas, os vereadores estão se engajando nessa nova, né? Nessa nova política, esse novo normal, né? Então a gente conversa melhor amanhã sobre isso, mas é importante que a gente valorize esse espaço. Divulga, é de segunda a sexta-feira, final de tarde, tem sempre um mimozinho sendo postado lá no nosso perfil oficial, que é a Dogs Pet Shop Serrinha, e a galera pode participar e ganhar aí banhos, tosa, vale brinde, vale compra. Tem um bocado de coisa que a gente está tentando
promover para vocês aqui que ouvem o nosso programinha, tá? Ele é gostoso de ouvir, é informativo. O que a gente está precisando um pouquinho mais do nosso programa é aquela interação com o ouvinte. A gente tem, eu recebo muitas interações pós-programa, no meu WhatsApp ou do WhatsApp da loja, do PET, né? Mas assim, às vezes o cara até não quer falar, fica com vergonha, mas participe. Manda aqui na nossa live, pode mandar um alô, falar alguma coisa no WhatsApp. Todo mundo já conhece o WhatsApp da Continental, Código Salteado. Então participa, como o Net participou, como a outra ouvinte participou. A qualquer momento, e agradeço, Net, por você estar aí valorizando esse nosso espaço aqui. Fique à vontade, divulgue nosso programazinho aí para que mais pessoas possam também estar pegando essa informação que a gente fala aqui hoje. Importantíssima, né? Quantas pets, quantas pessoas, quantos animais a gente pode estar tentando salvar aqui hoje por um simples alerta nos meios de comunicação que a gente está fazendo aqui hoje. Importantíssimo, tá bom? Bom, Sival, chegamos no bate-horário 17h59. A gente sempre acaba no riscar da hora. Agora vai vir o programa Igreja Viva, não é isso, Sival? Bom, terminar o nosso programa Mundo Pet Continental, entra logo em seguida aí essa igreja que a gente vai ouvir essas palavras de alento aí da galera da igreja nesse momento de pandemia mais do que importante, tá? É sempre acalentador para o espírito né? Para a gente, importantíssimo. Olha, você que nós estamos, a maioria das pessoas reservadas em casa, né? Importantíssimo ver essas palavras dessa galera, tá bom, gente? Um abraço a todos e até amanhã, e amanhã a gente retorna com a nova pauta, tá? Um abraço. Da família.